Só o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Roberta Veloso, superintendente do Center Shopping Rio. Ela nos fala aí sobre os mercados de shopping centers antes e depois da pandemia. Bom dia, Roberta. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Roberta, quais foram as medidas tomadas no primeiro momento de quarentena em relação aos lojistas? Então, inicialmente, né, todo mundo foi pego de surpresa, porque é um tipo de situação que, em 30 anos que eu estou atuando em shopping center, a gente nunca tinha vivido isso, né? E eu acho que nenhum profissional da área. E aí, nós fizemos, efetivamente, um planejamento muito rápido, né, de atuação, primeiro, para entrar em contato com todos os lojistas, né, porque a gente trabalha, tem uma filosofia de trabalho muito grande de parceria, tanto com o grande varejista quanto com o pequeno, e a gente criou um planejamento para fazer uma negociação em que a gente pudesse, pelo menos, ter um mínimo de receita para manter o funcionamento do shopping, porque é importante todo mundo saber que mesmo o shopping fechado, ele é um órgão vivo. Então, ele precisa de toda a parte de segurança, um mínimo de limpeza, a parte de manutenção. E, para isso, é com o condomínio residencial. Há a contribuição de cotas condominiais dos lojistas, dos operadores. Então, nós fizemos negociações, a grande maioria dos varejistas entenderam, flexibilizamos muito com relação ao aluguel, infelizmente houve uma perda financeira dos dois lados, para tentar minimizar esse dano e esperar a retomada, porque eram vários cenários que a gente tinha, né? Então, e infelizmente no Rio de Janeiro, ainda está na questão da fase 1, provavelmente a gente vai ter uma retomada na fase 2, mas continuamos fechados. E por isso esse mínimo de receita e um apoio total ao lojista, principalmente das pessoas que estavam fazendo delivery, né, alimentação, para ter esse auxílio operacional. Você falou em redução de aluguel, até quanto que vocês reduziram o aluguel do shopping? Praticamente 100%, né? Em algumas situações, antes do momento da crise, porque se deu no dia 18, nós fizemos alguma coisa proporcional para trás, como a gente pratica aluguel percentual, e em alguns casos, realmente, a isenção completa ou uma negociação de um parcelamento futuro. A gente entende que, nesse momento, todo mundo está passando por uma situação delicada e a retomada ela também vai ser bem delicada. Então, é por isso que é importante tanto a parte do empreendedor, né, do grupo empreendedor e do lojista chegarem num acordo para poder sobreviver nesse momento mais crítico. Renata, qual que você acha que vai ser seu maior desafio a ser enfrentado para a retomada dos shoppings? Eu acredito assim, tudo é muito novo, né? Mas a gente trabalha muito com todas as informações, tanto do exterior quanto da situação do Brasil. É claro que a gente tem a preocupação com a saúde do nosso cliente e eu acho que o maior desafio é realmente o cliente se sentir seguro naquele ambiente, né? Principalmente os shoppings que são mais fechados. Então, todo o protocolo de higiene, limpeza, segurança nesses itens estão sendo desenvolvidos, não só da minha administradora, como todas as outras administradoras do país. Eles estão buscando todos os protocolos exigidos ou não para seguir, quando na reabertura, com uma sensação e realmente uma realidade de limpeza e segurança, onde o cliente vai poder se sentir mais confortável ao acessar as áreas comuns do empreendimento. Uma curiosidade, né, que muitas pessoas têm em relação ao índice de quebra, né? A gente sabe que com shoppings fechados, aí, muitos empresários tendem a quebrar. Como que você está sentindo isso aí entre os shopping centers aí do Rio, do país, de uma maneira geral? Os empresários estão quebrando muito nessa época. O que eles estão fazendo? Quais são as estratégias que eles estão adotando para poder passar por essa turbulência? Nem sei se é uma turbulência, mais do que uma turbulência, acho que é o avião caindo mesmo, né? Fazendo a comparação aí com o setor aéreo. O que está acontecendo no setor e o que você percebe? Olha, é claro, né, que nem todos vão sobreviver. Infelizmente, numa crise dessa, a gente vai ter muitas baixas.
mas estão falando até em questão de 15%, 18% do mercado varejista em shopping. Agora, os pequenos varejistas é que realmente sentem mais. A gente tem um número muito grande, que nós chamamos de lojas satélites, que são as lojas menores, e eles, às vezes, têm uma operação só ou duas. Então, infelizmente, esse tipo de operador pode ser que venha a realmente ter o encerramento das suas atividades. Mas, em contrapartida, por outro lado, eu acredito que o mercado, né, principalmente a Associação Brasileira de Shopping Centers, junto com as administradoras, a gente tem feito um trabalho muito intensivo junto ao apoio a esses lojistas, seja até por venda, né, em plataformas mais digitais nesse momento, auxiliando na divulgação do produto dele, ou flexibilizando com negociações mais atrativas para ele, pelo menos, ter um fôlego e realmente voltar com a gente operando na retomada. Você falou aí índice de quebra, se eu entendi bem, me corrija se eu estiver errado. De 15% a 18% do mercado varejista em shopping vai quebrar. 18% está perto do 20% aí, dá quase 1 em cada 5 empresários de shopping quebrando no Brasil aí, segundo sua previsão, é isso? Na verdade, são os estudos, né, que são feitos, né, com base em alguns levantamentos, né, e não só de shopping, mas é o mercado varejista como um todo, mercado de rua, comércio de rua também. Mas aí é que eu falo, existe muito a inteligência por trás, né, de cada administradora de tentar reter esse lojista. Porque o que acontece? A negociação financeira ela não vai acontecer somente nesse momento de quarentena, nesse momento de portas fechadas, né? A gente vai ter que fazer algumas negociações para a permanência dessa operação. Então, eu acredito que a retomada ela vai ser lenta, ela não vai ser, não vamos abrir as portas e vai ter um número, até porque a gente não vai poder ter um número significativo, tem um percentual limitado de pessoas para frequentar os empreendimentos, mas a gente acredita que a gente vai ter que flexibilizar com relação às negociações financeiras de locação e contratos para poder fazer a manutenção desses operadores, desses pequenos, principalmente os pequenos varejistas. Em relação ao desemprego, né, imagino eu que os empresários de shopping, a loja está fechada, vai mandar o funcionário embora. O que está acontecendo em relação o que está acontecendo com os empregados, né, dos shoppings, pessoas que trabalham nas lojas, pessoas que trabalham até na limpeza de uma maneira geral? O que está acontecendo com essas pessoas? Elas estão sendo dispensadas? Olha, eu não posso falar como um todo, né? Mas, por exemplo, a gente preservou muito isso, né? Dentro do nosso segmento, do nosso negócio. Algumas suspensões de trabalho foram realizadas, sim, reduções conforme as orientações governamentais de salário e carga horária, mas realmente a gente teve que fazer algumas diminuições, né? A gente tem empresas terceirizadas, né? Tanto de limpeza quanto de segurança, que nesse momento, com o shopping fechado e com o meu condomínio realmente muito prejudicado, a gente teve que fazer essas reduções, né? Então, é claro, a gente não vai passar imune, né, e ileso de ter um desemprego um pouco mais agressivo, tanto na parte de lojas quanto na parte da própria administração do shopping. Mas, com a retomada, a gente acredita que isso também há necessidade, a partir do momento que os shoppings se abram e abram suas portas, a gente também vai precisar realmente de fazer novas contratações. Então, é um momento aí de baixa, mas também existe uma perspectiva aí, futura aí no médio prazo de novas contratações, de chamar pessoas para trabalhar de novo quando as lojas voltarem a abrir, não é isso? Não, com certeza, com certeza. Eu converso muito, principalmente com algumas lojas parceiras e a maioria delas realmente tentaram preservar ao máximo, fazendo suspensão ou colocando em férias, enfim, usando alguns artifícios, né, para poder manter o empregado ainda ativo na empresa deles. E para isso, porque é importante quando você tem equipe de confiança, na retomada você ter essas pessoas, né, porque já conhece o modus operandi da operação, da loja, como a gente também. Então, todas essas pessoas que são fundamentais para a operação, a gente preservou, até por uma questão solidária também. Todo mundo está passando por esse momento tão crítico e tão novo no mundo, né?
Ô, Roberta, você como executiva há mais de 30 anos, né, que mexe com a experiência que você tem, qual a leitura hoje que você faz sobre o e-commerce e o comércio tradicional? Esse questionamento já vem de muitos anos, né? É claro que toda a indústria de shopping centers já estava de olho nessa migração, né, da parte do digital, e tanto que muitas empresas, muitas administradoras já estavam trabalhando muito intimamente, mas na questão do marketplace, fazendo essa migração quer dizer, esse cruzamento do físico com o digital, né? Mas eu tenho uma leitura, o mercado de shopping centers ele mudou ao longo dos anos, né? A gente passou de um tempo só de consumo, mas também de convivência, de lazer, de gastronomia, de ser e ser visto, né? De ver e ser visto. Então, todo esse conjunto de atributos, eu acredito que vai se unir com o digital em algumas situações, sim, principalmente nesse momento, mas não está fadado ao fracasso dos shoppings, como muitas pessoas falam, fisicamente os shoppings vão fechar. Eu não vejo nesse caminho, pelo contrário, eu acho que há uma releitura de posicionamento dele, os equipamentos, os novos principalmente, né, que são construídos, eles vão começar a ter, vocês podem observar, a ter áreas mais livres, um polo gastronômico mais atrativo, e aí as lojas de outros produtos, elas vêm agregando o mix, mas o fator principal desse momento, né, dessa nova arquitetura, desse novo conceito, é mais essa questão da convivência, da sociabilidade. O ser humano, ele não está acostumado a ficar numa quarentena. A gente vê algumas matérias até de pessoas que estão desenvolvendo até algumas síndromes, algumas doenças, infelizmente, pelo confinamento, que é necessário nesse momento. Então, eu acredito que depois, quando realmente houver a retomada, haverá esse cuidado, como eu falei anteriormente, né, esse receio, talvez, do cliente inicialmente, mas depois, a partir do momento que ele se sente acolhido naquele shopping da região dele, do bairro dele, e que ele perceba, né, que está sendo bem recebido e com toda a segurança, ele vai retornar e ele vai continuar realizando as suas compras fisicamente. É claro que as plataformas digitais, elas vieram, já estavam vindo, e com essa pandemia, elas criaram, né, um valor agregado um pouco maior. Mas eu acho que a casada vai continuar, o físico e o digital. Pode, Luciano. Como é que as pessoas devem se preparar para essa volta dos shopping centers? Como que lojistas e funcionários com potencial de empregabilidade, a gente sabe que o desemprego está explodindo aí no país, como que essas pessoas que querem trabalhar nesse setor ou que já trabalharam, querem se candidatar a essas vagas que vão abrir, e como os empresários, na verdade são duas perguntas, tá? Em uma, como os empresários devem se preparar para essa reabertura, a gente sabe que vão estar aí com caixa bem ruim, né? Vão precisar de incentivos do governo, incentivos das administradoras, e no segundo momento, como que os candidatos aí a trabalhar no shopping devem se preparar? Na verdade, exatamente, é o que você falou, Luciano, vai ter muita oportunidade, né, na reabertura, né? Como a gente, no caso aqui do Rio de Janeiro, a gente já está com uma sinalização de uma possível reabertura na segunda quinzena, a princípio, né? Tudo vai depender. Os próprios operadores, os próprios lojistas, eles já estão sendo orientados pelas administradoras com todo um treinamento e informações do que efetivamente vai vir de protocolo, né? Seja até mesmo do acesso à loja, ter a possibilidade de ter o álcool em gel, não pode evitar aglomerações. Então, assim, essa informação a gente também está apoiando nesse sentido, e os lojistas que efetivamente precisam de mão de obra, eles acabam usando o nosso caminho, o nosso próprio site, as nossas mídias sociais, para realmente reverberar essa informação, né? Então, mas cada operador, ele vem a gente para poder fazer essa solicitação. Por enquanto, nos nossos equipamentos, no meu equipamento, ainda não tem essa velocidade, porque, como eu te disse, muitos ainda seguraram alguns funcionários, mas eu acredito que na próxima semana, pode ser que venha oportunidades mesmo de emprego, porque todo mundo, inclusive o nosso shopping, todos os shoppings já estão se preparando, aproveitando que o shopping está fechado, para fazer todo o protocolo de segurança, de comunicação, de acessibilidade, para na hora da abertura ele já estar totalmente operando conforme as normas.
Tá certo, eu gostaria de agradecer a Roberta Veloso, que é superintendente do Center Shopping no Rio, né? Muito obrigado aí pela entrevista e por falar sobre esse setor que vai ser tão afetado aí, está sendo tão afetado durante a pandemia. Obrigada a vocês, tá? E eu acredito que realmente a retomada ela vai ser difícil, mas a gente vai conseguir, vai conseguir. Amém. Tomara que dê tudo certo.